A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente o nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos em Campo Grande, Rio de Janeiro também, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse vídeo, meu irmão, trazendo pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, e nesse primeiro trimestre nós estamos usando a revista da editora Betel e nós estamos falando sobre o movimento pentecostal. Então aqui hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 8, fazendo uma pré-aula, trazendo algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos, junto com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos. Você que está chegando no canal a primeira vez, seja muito bem-vindo. Jesus te abençoe. Participe conosco dessa aula abençoada para a honra e glória do Senhor. E se você quiser adquirir a sua revista da editora Betel, entre no site oficial da editora e busque ali conseguir comprar a sua revista, adquirir a sua revista, para que você possa fazer as anotações e acompanhar conosco a aula para a honra e glória do Senhor. Amém? Nós também queremos agradecer a empresa COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que tão gentilmente nos cede esse espaço aqui para gravarmos esse vídeo para a honra e glória do Senhor. Se você quiser conhecer mais essa empresa, procure nas redes sociais COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar início à nossa pré-aula. Na lição de hoje é a lição de número 8 e nós vamos estar aprendendo hoje sobre o avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Nós vamos ver que nesse local, nessa igreja que ficava nessa rua, você vai ver o mover do Espírito Santo, o mover, o agir de Deus ali, o poder de Deus ali representado, o poder de Deus atuante ali, como nós vemos em Atos capítulo 2, e você vai ver a grande transformação, a grande renovação que os crentes que viviam ali naquela época tiveram, e como isso se impactou no pentecostalismo em todas as regiões do mundo, em outras regiões do mundo. Todos beberam da fonte da Rua Azusa, todos têm influência do que aconteceu na Rua Azusa, e nos dias de hoje nós precisamos voltar a buscar o Espírito Santo de Deus da mesma forma que aqueles crentes iniciais fizeram, para que nós tenhamos também outras ruas azusas em outras partes do mundo, para que novamente o avivamento venha, almas sejam transformadas e renovadas, para se preparar, porque a volta do Senhor Jesus está a cada dia mais próxima, e nós só conseguiremos ser arrebatados com Ele se estivermos cheios do Espírito Santo, preparado por Ele, para que possamos subir como noiva adornada para o Senhor Jesus. Então hoje a lição vai falar sobre essa rua, sobre o impacto que teve essa igreja, e você destaque isso para o seu aluno aí, como de lá espalhou para todo mundo o pentecostalismo, o avivamento, a presença do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Então destaque isso para o seu aluno. Texto áureo vai falar sobre: e me buscarei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, verso 13, um texto clássico para o que nós estamos vivendo aqui, vendo nessa lição. Esse povo, esses crentes buscaram o Senhor de todo o coração, independente das dificuldades, independente das lutas, independente dos perigos, independente das perseguições. Eles buscaram, eles quiseram experimentar a perfeita presença do Senhor na vida deles e encontrar. Esse versículo se cumpriu perfeitamente na vida daquelas pessoas e pode se cumprir nas nossas vidas também. Isso você precisa destacar isso para o seu aluno, para que ainda hoje nós podemos ter esse encontro com Cristo, ser batizado no Espírito Santo, ter dons, ter o fruto do Espírito, se nós quisermos buscar a Deus de todo o coração, não só de aparência,
não só para o que os outros estão vendo, mas um desejo contínuo dentro do coração de achar, encontrar e ter experiência com Deus. Quando assim buscarmos, assim será achado, porque é o que Deus falou. Quando você fizer assim, me buscar dessa forma, você vai me encontrar. Então destaque isso para o seu aluno aí. Verdade aplicada, né? É preciso clamar ao Senhor por um avivamento espiritual que resulte em renovação e transformação para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. É o que nós recebemos e renova nossas forças em Cristo para que a gente continue uma vida de cristão em santidade, longe do pecado, e que nos transforme o nosso comportamento. Esse é o avivamento bíblico. Não adianta você me dizer que é avivado, que gosta do pentecostal, que quer ter o Espírito Santo, que é uma pessoa avivada pelo Espírito Santo, mas quando vamos ver, o seu comportamento continua errado, continua fora da Bíblia, a sua vivência, a continuidade é errada. E isso não é avivamento, isso é emoção, ilusão. Mas quando nós somos avivados de verdade, o nosso comportamento é transformado. Você é renovado por Cristo, você renova as suas forças para caminhar e o teu comportamento é transformado. Se você bebia, não bebe mais, se fumava, não fuma mais, se prostituía, não prostitui mais. É impactante quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, é contínuo e é impactante a transformação de comportamento. Então, se você é uma pessoa avivada, o seu comportamento precisa mudar para que você se comporte como um cristão bíblico, meu. É aí que nós vamos ver se você está avivado ou não. É na transformação do seu comportamento. Não adianta você dizer que é, não adianta você mostrar que é, falar, se no seu dia a dia, no seu comportamento, ainda não houve mudança, ainda não houve confronto, ainda não houve deixar o pecado para trás. Então destaque essa verdade aplicada para o seu aluno nesta aula, para a honra e glória do Senhor. Avivamento de verdade impacta em mudança de comportamento. Destaque isso para o seu aluno. Texto de referência, meu. Nós vamos ver o livro de Joel, capítulo 2, verso do 28 ao 31, é onde o profeta Joel, inspirado por Deus, vai profetizar justamente isso que eles estão vivendo aqui na rua Azusa, que Deus iria derramar sobre toda a carne. Não havia ali judeus, não havia ali israelita, muito provavelmente não tinha ninguém. Mas ali, lá em Joel, está dizendo que ele vai derramar sobre toda a carne, independente de nacionalidade, independente de cor, de status social, independente de qualquer situação. A promessa era para todos que crescem. A promessa era para todos que buscassem, que quisessem. Então Deus estava usando o profeta lá no Antigo Testamento para profetizar o que iria acontecer nos dias do Novo Testamento, depois da volta, depois da vinda de Cristo e assunção ao céu, quando ele derrama o seu Espírito sobre nós e deixa o Espírito Santo como consolador. Por isso, Joel estava avisando, nessa época seria derramado o Espírito sobre nós, para quê? Para que nós não ficássemos órfãos. Então, para que a gente tenha cuidado, a gente tenha direção, a gente tenha liderança, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, se não vivemos órfãos, largados e sem direcionamento, se não buscarmos ser cheio do Espírito Santo. Destaque isso para o seu aluno aí. E aí, quando a gente entra na lição propriamente dito, no capítulo 1, ele vai falar sobre a importância da escola bíblica em Topeka, né? Topeka era uma cidade no estado de Kansas, né? Aonde Charles Farman tinha uma escola bíblica. E ali ele pregava o evangelho e ele pregava sobre o batismo no Espírito Santo e sobre a evidência inicial desse batismo, falar em línguas. Essa pregação desse homem, esse ensino que ele fazia, foi inflamando, foi ativando, foi chamando a atenção de outras pessoas. E aí eles foram se reunindo e essas pessoas aprendiam com Farman, eram batizados pelo Espírito Santo e levavam esse ensinamento para outros lugares.
E aí o movimento de batismo com o Espírito Santo, o movimento pentecostal foi crescendo para todos os lados dali, das nações, para todas as cidades ali nos Estados Unidos, e a coisa foi tomando vulto a partir da onde? Escola Bíblica Dominical. Olha, crente, destaque aí para o seu aluno, olha onde eles aprenderam, olha onde foi a centelha. Escola Bíblica Dominical. Não tem como o crente ser cheio de poder, não tem como o crente ser cheio do Espírito Santo, não tem como o crente viver uma vida de santidade se não tiver Bíblia, meu irmão, se não tiver enraizado o comportamento na palavra. E para que você viva isso, tem que estudar a Bíblia. Não dá para crente dizer que é crente, que é avivado, que não vai para a escola bíblica dominical, que não tem um sistema de leitura bíblico sistemático, que não tira um momento para estudar a palavra, para aprender, para ver e colocar os seus comportamentos no filtro da palavra de Deus. Olha só como é que iniciou o processo, olha só quem deu a centelha. Um homem que tinha uma escola bíblica em uma cidade, foi pregando o evangelho ali, e as pessoas foram aprendendo, e o movimento avivalista, o movimento do Espírito Santo pentecostal aconteceu. Por quê? Por causa de uma escola bíblica dominical. Então destaque seu aluno aí, meu, mostre a importância que tem a escola bíblica dominical, um momento de você separar para estudar a palavra do Senhor, independente de qualquer lugar, independente de perseguição, independente de ter conforto ou não. Separe um momento para estudar a palavra, para debater, para trazer testemunho, trazer conhecimento, seja no domingo, seja na segunda, seja na terça. O dia não importa, o importante é separar um momento para estudar sistematicamente a palavra. Como você vai enchendo da palavra, você vai se enchendo de fé, o Espírito Santo vai tendo terreno para trabalhar sobre a sua vida. A palavra te constrange o seu comportamento pecaminoso, você vai deixando para lá, a tua casa vai se enchendo de palavra de Deus, a tua vida vai se enchendo da palavra de Deus, e quando você vê, você está sendo cheio do Espírito Santo e vivendo uma vida avivada e pronta para ser arrebatada quando Jesus voltar. É isso que nós precisamos buscar. Destaque isso para o seu aluno. Mas sem leitura bíblica, sem aprendizado da palavra, não vai dar para viver assim. Então, olha aí, mais um exemplo nós estamos vendo aqui nesse capítulo 1. E aí, ele estudava lá o batismo, a doutrina que esse homem ensinava, era baseado em Atos capítulo 2. O que ele buscava era viver o que o pessoal vivia lá em Atos capítulo 2. E nessa igreja, nessa escola bíblica, a senhora Agnes, Osma, foi batizada com o Espírito Santo e teve a evidência de falar em línguas estranhas. Foi a primeira que foi batizada ali, na aula, no ambiente aquele onde Farma estava ensinando, E aí eles estudavam ali baseado nos relatos bíblicos descritos no livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro é fundamental para nós vivermos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem nem conclusão. Justamente para quê? Para mostrar que ele continua. Nós estamos nos dias de hoje, continuamos nos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo mesmo. Nós somos os apóstolos dos dias de hoje, nós somos os crentes dos dias de hoje. Nós precisamos continuar escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda está aqui. Então, esses homens, eles tinham esse zelo, esse fervor. Queremos viver o que aqueles crentes viveram aqui em Atos capítulo 2. Vamos ver, vamos estudar, vamos ficar na doutrina, vamos ver o que precisa para que o Espírito Santo faça conosco o mesmo que fazia com aquelas pessoas lá. E assim eles foram buscando e foram vivendo, e isso foi demandando e montando o movimento pentecostal. Por quê? Estudo da palavra, querer viver a palavra. Porque o nosso Deus, meu irmão, Jesus, ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será sempre. Então, se ele fazia lá, ele faz hoje aqui e vai fazer amanhã com as próximas gerações. O importante é que nós vivamos e nos apresentemos junto da mesma forma que aquele pessoal fazia. A Bíblia é um manual. Se você seguir o manual,
você vai ter os mesmos resultados que aquelas pessoas tiveram. É o que eles ensinavam, é o que eles buscavam. No tópico 1.2, ele vai falar sobre a glossolalia e o reavivamento, que é justamente falar em língua. Glossolalia é falar em novas línguas, né? E o reavivamento. Mas como é que partiu? Estudando as escrituras, Farman teve o entendimento de que o regresso de Cristo seria precedido por um reavivamento mundial, como nós falamos no início. Do Espírito Santo está nos avivando, nos limpando, nos melhorando, preparando para quê? Para que Jesus venha buscar a igreja e a gente possa ir. O Espírito Santo está moldando a noiva de Cristo. Por isso ele percebeu, quando Jesus voltar, o Espírito Santo tem que arrumar. Do mesmo jeito que uma noiva, ela se arruma para o dia do casamento, nós somos a noiva, estamos sendo preparados para que Cristo, como noivo, venha tomar sua noiva e leve para as bodas do casamento no céu. Então o que acontece? Nós estamos sendo preparados. Ele entendeu isso e falou, vamos estudar a palavra, vamos viver esse avivamento, porque ele está nos preparando para ir para o céu. Então ali ele começou a desenvolver quem? A necessidade de renovar nossas forças através do batismo no Espírito Santo. Então, meu irmão, você destaque para o seu aluno aí a fundamentalidade dele buscar o batismo com o Espírito Santo. Não dá para viver de qualquer maneira sem esse revestimento do poder. Não dá para viver nos dias de hoje sem ser renovado pelo Espírito, sem ser cheio do Espírito Santo, que vem através da palavra e através do batismo. Os crentes que seguem a linha pentecostal, eles precisam buscar esse batismo, esse revestimento com o Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno, que é através desse avivamento que a pessoa consegue continuar a caminhar de forma limpa diante do Senhor, para que você possa ver sinais e maravilhas e pessoas ser convertidas. Por isso, Jesus falou, fica em Jerusalém, aguarda até o seu quê? Revestidos de poder. Para quê? Para que eles pudessem pregar o evangelho e fazer sinais e maravilhas. Então a gente precisa ter isso também, destaque isso para o seu aluno. Aí no tópico 1.3 vai falar sobre a relevância na construção do movimento pentecostal. Esse ensino do Farman de buscar o Espírito Santo, de viver Atos capítulo 2, ele fez toda a diferença para o movimento pentecostal. Foi aí que ele cunhou os nomes, né, aplicados ao pentecostalismo, que é o que? O movimento pentecostal e o movimento da fé apostólica. Porque o Farman percebeu que a gente precisava caminhar como os apóstolos caminhavam lá em Atos capítulo 2. Então ele queria trazer novamente essa fé, a fé apostólica, aqueles que defendiam a palavra de Deus independente de qualquer coisa, e o movimento pentecostal. Por isso foi conhecido esse Farman, com esses ensinos, montou um grupo onde era conhecido como os movimentos pentecostal e os que estavam buscando a fé apostólica. Fecha aqui todo o ensinamento, toda a contribuição que o Farman fez para chegarmos ao avivamento da Rua Azusa. Por quê? Porque agora no capítulo 2 nós vamos falar sobre o William Seymour. E esse William Seymour era aluno da escola bíblica dominical do Farman. Aprendeu com ele, viu as teorias, a teologia do Farman, sentiu no coração de Deus de seguir aquilo ali, e esse homem é que foi o precursor, o pastor da igreja da Rua Azusa, que nós estamos falando nessa lição. Mas você veja como foi importante cada homem, cada pessoa que buscou, que se colocou na brecha para buscar o Espírito Santo, para viver um avivamento e pregar, ensinar outras pessoas. E agora, no capítulo 2, nós vamos falar sobre o William Seymour. Quem era o William Seymour? Ele era um homem simples, né? Ele era de uma família de escravos alforriados, né? Ele não teve uma educação de qualidade e ainda para piorar, ele era cego de uma vista por causa da complicação de uma varíola. Mas mesmo nessa situação, aí que você vê a diferença. Olha o homem,
simples, não tinha dinheiro, não era de classe social, era de uma família escrava, alforriado, mas era escravo. Ele só tinha uma liberdade maior de ir e vir, porque ele tinha alforria, mas não tinha conhecimento, não tinha estudo, mas mesmo assim se colocou na brecha, o coração dele fervia para ter essa experiência com Deus. E ainda para complicar, ele ainda era cego de uma vista. Mas nada disso serviu de desculpa, porque quando a gente quer, quando você quer buscar a Deus de todo o coração, as dificuldades são mais catalisadores para a sua busca. Por causa das dificuldades, aquilo te anima mais, aquilo te faz buscar mais, e o Senhor se agrada daqueles que o buscam de todo o coração, independente das circunstâncias adversas que estão vivendo. Mostra para Deus que o que Ele quer é ter intimidade com Deus, o que Ele quer é ter poder de Deus na vida dele, e ele foi, independente das circunstâncias. Ainda para piorar, ainda tinha a lei do apartheid, que não deixava ele entrar na aula. Aí a gente já está falando, no tópico 2.2, uma história de superação. Ele já tinha as dificuldades intrínsecas dele. E ainda para piorar, a sociedade era totalmente hostil a um homem como Simon. Era um homem negro que vivia nos Estados Unidos numa época terrível de perseguição racial, numa época terrível de segregação racial. Existia uma lei chamada apartheid, que não permitia que os negros se encontrassem no mesmo lugar que os brancos. Sfarma dava aula ali naquela região ali de Tencata, no Texas, fazia escola bíblica dominical ali, mas a lei impedia dos negros entrar na classe. E aí o que tinha que fazer? O Simon era o negro ali naquela situação, cego de uma vista, ainda tinha que assistir a aula do lado de fora pela frestinha da porta, que ficava entreaberta. E o professor sabia que ele estava ali, mas não tinha o que fazer porque a lei proibia, não tinha como enfrentar a lei, mas ele se adaptava. E o Senhor viu o desejo do coração de Simon, o Senhor viu o fervor no coração de Simon e foi com ele. Ainda para piorar, ainda tinha uma organização terrorista chamada Ku Klux Klan. E essa Ku Klux Klan, ela matava os negros e ainda matava aqueles que defendiam o negro. Então o que acontecia? Ele tinha um apartheid, ele tinha as dificuldades da vida dele física, ele tinha essa agência terrorista contra, mas eles não desistiram de aprender. E Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então vai dizer que esse homem continuou ali, aprendeu, foi cheio do Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Ele foi para montar a sua igreja nesse galpão da Rua Azusa. Entende? Ele foi chamado para pregar ali, ele montou essa igreja nessa Rua Azusa 312. E por causa dessa busca, e por causa que Simon botou o coração na fresta, buscou o Senhor de todo o coração, ele foi cheio, saiu de lá, pregou o evangelho e fazia a grande diferença. Daí veio o avivamento na Rua Azusa 312. Fale para o seu aluno, e aí ele foi o líder, e esse William Simon foi o pastor daquela igreja. Veja como era a história. Se você dedicar, se você não colocar desculpa, se você se esforçar a encontrar o Senhor vem de todo o coração, enche você, reveste você de poder, dá-te sabedoria e confirma os teus passos na caminhada. Foi isso que Deus fez. Deus viu o esforço de Simon, Deus viu que ele não ligou para as dificuldades, Deus deu o livramento, Deus encheu ele de sabedoria, de capacidade, de poder de Deus e colocou ele como pastor nessa igreja. E aí a gente entra no tópico, no capítulo 3, a importância da Rua Azusa. Olha o que o nosso comentarista fala. Foi na emblemática Rua Azusa que se deu início ao avivamento que os teólogos atuais apontam como o epicentro da expansão global do pentecostalismo no século XX. Um lugar que entraria para a história. Bem, já começou a entrar para a história pelo perfil e pela história do pastor, do líder da igreja, William Simon. Aí você vai ver
que esse Simon, ele pregava nas casas, ele pregava nas ruas, mas ficou muito cheio, ele foi lá e alugou esse prédio de 2 andares na rua Azusa 312, no centro de Los Angeles, e segundo o relato, o local já havia sido templo da Igreja Episcopal Metodista Africana. Um dos irmãos que esteve presente no início dessa igreja lá na rua Azusa, ele vai dizer o quê? Olha só o que o irmão vai contar. Que Seymour, né, o pastor da igreja, normalmente se sentava atrás de 2 caixas de sapato vazias, uma em cima da outra. Ele costumava manter a cabeça dentro da caixa de cima em oração durante a reunião. Não havia nenhum orgulho lá. Edifício antigo, com vigas baixas e assoalhos desencampados. Olha que coisa, meu. Olha a história desse homem. Olha que humildade, olha que entrega, olha que quebrantamento que esse homem tinha. Todas as dificuldades físicas, cego, negro, pobre, sem saber ler, sem saber escrever, vivendo naquele apartheid, vivendo no perigo do terrorismo, e mesmo assim ele continuou, aprendeu a falar, foi cheio do Espírito Santo, e ele não parou de ser sujeito a Deus, meu. Continuou, mesmo virando pastor, mesmo virando líder, passando todas aquelas dificuldades, ele sabia que quem fazia tudo era Deus, que quem estava na frente era Cristo. Ele era submisso, ele era humilde, ele se sujeitava debaixo da potente mão do Senhor, e o diabo batia em retirada, como a Bíblia diz, sujeitar ao potente mão de Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Assim era esse homem, independente de qualquer circunstância, ele sabia que quem estava na frente era o Espírito Santo. Se as coisas estavam acontecendo, era por causa que o Espírito Santo estava na frente, e ele mostrava isso no culto. Diante de todo mundo, ele ficava com a cabeça dentro da caixa de sapato em oração para que o Espírito Santo pudesse agir ali no meio daquele povo. E ele fazia isso 3 vezes ao dia. O culto era 3 vezes ao dia durante 7 dias da semana. Todo dia tinha culto nessa igreja, 3 vezes no dia. E a igreja era lotada, as pessoas iam com fome e sede da presença do Senhor. E lá eles eram curados, eram batizados, eram libertos, demônios eram expulsos, os carnais ficavam de fora. Só ia para ali quem queria mesmo ter a presença, ser crente de verdade. Mas olha todo o histórico, o prédio mesmo, todo quebrado, todo ruim, mas ali eles estavam nem aí pro prédio, eles queriam era Deus, ele queria buscar a Deus, e num ambiente totalmente hostil, a presença do Senhor cobriu eles ali, encheu eles naquele lugar, e esse foi o início do pentecostalismo mundial, e por causa deles, hoje nós somos assembleanos aqui no Brasil, por causa desse grupo, por causa dessa igreja. Essa ideia, essa vivência veio de lá para cá, e hoje nós temos essa influência do pentecostalismo na rua Azusa, aí faz a diferença. Por isso, meu irmão, aqui é o que a gente precisa viver. Nós precisamos viver um evangelho, um cristianismo que muda a história, que muda cenários, que impacta novas gerações, que entra para a história. Eu te pergunto, na tua igreja, a tua igreja vai fazer diferença para as próprias gerações? Será que se um dia a tua igreja acabar, fechar aí, alguém vai dizer, poxa, aqui tinha uma igreja que acontecia milagre, que as pessoas eram transformadas, por causa dessa igreja aqui, abriu mais 10 ali. Será, meu irmão, que nós estamos impactando o nosso bairro, a nossa região, a nossa outro estado, o nosso Brasil, através da nossa igreja? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Olha aqui, eles num ambiente mais simples, com um pastor simples, com tudo humilde, com tudo para as pessoas dar desculpa de não querer, eles fizeram um impacto mundial da palavra de Deus através da vida daquelas pessoas ali, a dedicação, o esforço dele. E aí nós, como é que estamos hoje? Que geração nós estamos impactando? Que almas nós estamos trazendo para o reino? O que a gente está abençoando? O que nós estamos contribuindo com o reino de Cristo para que a pregação seja pregada em todos os cantos? Será que nós estamos assim?
É uma reflexão que nós precisamos fazer durante a nossa aula e durante a nossa caminhada cristã, olhando para esse homem, olhando para essa igreja. Isso tem que nos constranger a viver um evangelho como eles viviam. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 3.2, o acontecimento na Rua Azusa. O comentarista vai começar dizendo: em uma construção capenga, né? Houve um grande despertar do Espírito Santo. Esse despertar pentecostal atraiu milhares de pessoas de Los Angeles, cidade vizinha, despertando interesse pela busca do batismo com o Espírito Santo. Esse acontecimento ficaria conhecido como avivamento da Rua Azusa, meu irmão. Olha o que esse homem fez. Pregou o evangelho, quebrou paradigmas, quebrou racismo, se uniu em oração, se uniu no amor de Cristo. Entrava branco, entrava negro, entrava qualquer um sedento do Espírito Santo de Deus, e ali numa só fé, numa só união, exatamente como os crentes de Atos capítulo 2, um só pensamento, uma só doutrina, a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, havia uma coinonia. Aí ao Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí o Espírito Santo derrama a assunção, eles foram avivados ali, batizados no Espírito Santo. Aquilo impactou, a notícia chegou, o evangelho espalhou através de sinais e maravilhas do Espírito Santo, e não de ideias e sabedoria humana. Não é assim que se espalha o evangelho, não é pelo meu falar, não é pela sabedoria humana, não é pela minha oratória, não é pela minha sabedoria. O que faz o evangelho impactar e buscar outras pessoas e aumentar e trazer pessoas para o reino de Cristo é o poder de Deus, meu irmão. O evangelho é poder de Deus. Tem que ter sinais, tem que ter maravilha, tem que o cego ver, tem que o surdo ouvir, o demônio tem que ser batido em retirada, tem que ter sinais e maravilha para poder atrair, para poder impactar gerações. Não é palavra, não é a nossa sabedoria que muda, é palavra de Deus, é poder de Deus é que faz a diferença. É isso que nós vemos lá, foi isso que atraiu as milhares de pessoas que está vendo aí. Eu quero essa presença, eu quero esse Deus também. O coração fervia porque via acontecer com outras pessoas. Foi isso que despertou e fez impactar o avivamento naquela época e nos dias de hoje. É assim que nós temos que buscar, impactar pessoas com o poder de Deus e não só com palavras vazias, como nós estamos vendo nos dias de hoje aí. Assim é que se espalha o evangelho, assim é que o evangelho faz a diferença na vida de homens e mulheres até os dias de hoje, através do poder de Deus. Mas para ter poder de Deus, tem que pagar preço, tem que buscar, tem que querer, tem que se esvaziar do pecado, tem que deixar a casa limpa para o Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo. Não dá para viver no meio termo, meu irmão. Tem que ter santidade para poder ser cheio do Espírito Santo, como nós vimos lá no movimento de santidade, na lição anterior. E aí, no tópico 3.3, ele vai falar: o fogo cai em Azusa. Depois de todo esse esforço, depois de toda essa busca, depois de toda essa dedicação, o Senhor se manifestou, como em Atos capítulo 2, o povo foi batizado, os demônios foram expulsos, as pessoas foram curadas, houve um grande derramado do Espírito Santo ali, de forma que até hoje, mais de 100 anos depois, nós estamos aqui falando justamente daquela igreja que fez toda a diferença lá naquele bairro, naquela cidade. E aí eu gostaria de finalizar essa aula lendo para você aqui um depoimento do Frank Berkelman, que aqui em 2016, no seu livro, ele falou sobre esse lugar. Olha só o depoimento que esse homem diz. O Espírito operava profundamente. Uma pessoa inquieta ou que falasse sem pensar era logo repreendida pelo Espírito. Estávamos em Terra Santa. A atmosfera era insuportável para os carnais. Geralmente, eles passavam longe daquela sala, a não ser que já houvessem sido subjugados e esvaziados pelo Espírito. Só iam para lá
os que verdadeiramente buscavam a Deus, os que estavam comprometidos com Ele. Ali não era lugar para manifestações emotivas, nem para ter ataques ou dar vazão a sentimentos negativos. Os homens não gritavam naquele tempo. Eles buscavam a misericórdia do Senhor diante do seu trono. É isso que nós temos que ver. É esse ambiente que tem que ser. A igreja evangélica, a igreja de Cristo, ela tem que ser um ambiente hostil para as carnais, um ambiente hostil para os demônios, um ambiente hostil para aqueles que não vivem a palavra do Senhor. Aquele lugar tem que ser um lugar de referência, e quem não tem compromisso com Deus tem que ter medo, tem que ter pavor de passar ali perto, porque sabe que ali tem um poder diferente, porque sabe que ali tem um poder extraordinário. Então só vai na igreja, só pode ir na igreja quem tem realmente interesse em ter Cristo na vida. Essa é a atmosfera. É isso que a igreja evangélica precisa voltar a ser, uma referência de poder e glória. Aquela onde o endemoniado sabe que se passar na calçada do lado de fora, ele vai manifestar ali, o demônio vai bater em retirada, só pelo ambiente cristão e o ambiente da glória de Deus que ali tem. É esse poder, é esse perfil, é esse testemunho, é essa igreja que nós precisamos voltar a viver, meu irmão. Não dá mais para vivermos cultos frios, indiferentes da presença do Espírito Santo, onde a pessoa chega oprimida e volta oprimida, chega doente e volta doente. Não podemos mais viver um evangelho desse. Nós precisamos viver o evangelho do poder de Deus, onde a pessoa pisou no portão, ela já é impactada pela atmosfera, pela aquela presença do Espírito Santo, e ali ela já é liberta, já é transformada, como nós víamos antigamente na Assembleia. Quantos antigos aí vão lembrar dessa época mesmo? Nós vivemos esse evangelho aqui no Brasil. Nós vivemos isso na Igreja Assembleia de Deus, onde você vai ver pessoas sendo libertas no portão da igreja, na porta da igreja. Os crentes, quando saíam para o evangelismo, quando saíam para um ar livre, eram almas e almas rendendo aos pés do Senhor. Era o que nós vivíamos, era esse evangelho. Mas aí foi passando o tempo, os crentes foram se acomodando, parou de buscar, ficaram olhando as circunstâncias adversas e começaram a se preocupar mais com o seu conforto do que com as coisas de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Inverteu, passamos a buscar mais as demais coisas, e o reino de Deus ficou de lado. Basta você ver. Você chama para um evangelismo, você chama para um ar livre, você chama para uma oração, você chama para um EBD, você chama para as coisas de Deus, quantos aparecem? A igreja só quer vir para a igreja domingo de noite. Olha o que o Simon fazia: 3 vezes no dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 3 vezes no dia. Tinha culto, e culto com diferença, com pregação, com transformação de vida e com milagre, com sinais e maravilha. É esse evangelho que nós precisamos voltar a buscar. É essa rua Azusa que as outras ruas, todas as igrejas precisam ser. Alguém tem que ir falar, naquela igreja lá, naquela rua lá, está tendo um mover de Deus. Nós precisamos impactar as nossas gerações, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país, os países vizinhos, tem que ser impactados pela nossa vida, que eu e você possamos, através dessa lição, ser despertados a vivermos um evangelho de poder de Deus, não um evangelho de automatismo, não um evangelho de religiosidade, não um evangelho de casca. Nós temos que viver um evangelho de recheio, meu irmão, um evangelho pleno, um evangelho que tem fome e sede da palavra de Deus, onde nós vamos diminuir, nós vamos sumir e o Senhor vai crescer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso, é esse evangelho que nós precisamos voltar a buscar. Nesse evangelho, onde nós não vamos nos conformar se não houver e se não virmos os sinais e maravilhas do Espírito Santo nos nossos cultos. Então desperte o seu aluno sobre isso, desperte para que ele seja uma rua Azusa,
dentro de casa, dentro da sua família, dentro do seu emprego, aonde ele for, ele faça a diferença com o poder de Deus, para que Deus possa impactar as vidas da pessoa e a gente esteja pronto para quando Jesus vier buscar a sua igreja. Amém? Destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada na presença do Senhor Jesus. Fique com Deus e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique na paz, Deus abençoe.